falar sobre a igreja de Tiatira, que significa o sacrifício de perfume, isto é, repleta de sacrifício. A igreja de Tiatira é a igreja papal da Idade Média. Nós devemos enfatizar que foi após a igreja da era apostólica passar que Éfeso apareceu. E após Éfeso, Esmirna. E após Esmirna, Pérgamo. E após Pérgamo, Tiatira. Mas a igreja de Tiatira continuará até o Senhor Jesus voltar. Não só Tiatira, mas também Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As três primeiras igrejas não mencionam a volta do Senhor, mas somente as últimas quatro. Amados irmãos, o resultado do casamento do mundo com a igreja resulta em Tiatira. Imagine agora esta igreja não somente em seu comportamento, mas com todo o seu ensinamento tirado do mundo. Todos os estudiosos, os eruditos, eles sabem que Tiatira corresponde à Igreja Católica Romana. Se nós começarmos a ler todo o texto, daqui a partir do capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Amados irmãos, aos nossos olhos, nenhum atrativo existe na Igreja Católica Romana que possa nos chamar a atenção. Podemos dizer isso quanto à sua crença, o seu ensinamento, ritual e a sua missa como seu maior sacrifício. Mas o Senhor enxerga dentro dela pessoas como Madame Guyon, Tauler e Fenelon, e ainda muitos melhores nomes. O próprio convívio entre os amigos, a força do hábito, fixa como âncora os pés dos nossos irmãos de Tiatira. É bom lembrar que qualquer que nascesse entre os séculos IV ao século XVI teria como religião cristã apenas esta igreja estabelecida. O Senhor tem seu próprio povo ali, disso devemos estar bem claros. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Amados irmãos, Jezabel foi mulher de Acabe, rei de Israel. Ela era da terra dos Sidônios, primogênito de Canaã, mulher gentia que infiltrou no meio do povo de Israel a idolatria. Trouxe da sua terra a adoração ao deus cananeu chamado Baal e, substituindo o Senhor, seduziu o povo ao culto da imagem. Acabe, seu marido, foi o primeiro a conduzir o povo a adorar um deus gentil em larga escala. Nem mesmo Jeroboão igualou-se a ele nos pecados que cometeu. Como a atitude da mulher Jezabel foi impor a idolatria, a mulher de Apocalipse 17, de Mateus 13, refere-se à Igreja Católica Romana que levedou toda a massa com o fermento do pecado. A união de Acabe com Jezabel não foi um casamento, e sim prostituição. O resultado da prostituição é idolatria. Enquanto a essência imposta à igreja primitiva era a de abster das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, estes foram os principais pecados decorrentes de Jezabel e da igreja apóstata. Irmãos, não há igreja que seja igual à Igreja Católica Romana, com tantos ídolos. Há a imagem do Pai e a imagem do Filho. Há imagens dos apóstolos e imagens dos santos antigos. Adoram Maria, adoram Pedro. Ainda uma classe enorme de ídolos são feitos pela Igreja Católica Romana. Deificaram Maria porque todas as religiões tinham a sua divindade feminina. Apenas o cristianismo não tinha. A Grécia tem uma deusa, a Índia tem uma deusa, o Egito tem uma deusa, a China tem uma deusa. Na verdade, não há deusa no cristianismo.
As origens do conceito de uma deusa são dos gentios. É a igreja que uniu aos poderes políticos. Ela levanta para falar como diplomata em todas as nações do mundo, enviando embaixadores e ministros a várias nações. Dizem ser Pedro o primeiro Papa. O que significa a palavra Papa? Peter Apostolum Principi Apostolorium, em latim, sendo que o primeiro a levar esse nome de Papa foi a partir do século VI, no ano de 590 a 604 da era cristã. Palavra criada por Teodósio e aplicada inicialmente em Gregório I. Pedro viveu o tempo da Igreja Apostólica no século I, nascida em Jerusalém, na descida do Espírito Santo Consolador, no Pentecoste. Nunca em Roma, cuja igreja de origem também foi no século IV, propriamente no ano de 323, quando Constantino uniu a religião cristã ao mundo, surgindo então a primeira igreja apóstata. Houve perseguição do Império Romano, bem como da Igreja Católica Romana, tempos de martírios aplicados pela Inquisição e cruzadas. Milhares de cristãos que não comungavam das doutrinas heréticas e deturpadas eram mortos pelos pretensos cristãos de Roma, a ordem dos únicos dignitários da época, imperadores e papas. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Amados irmãos, nós vamos ver aqui uma igreja ainda unida com o mundo e cheia do seu comportamento. Continuando a leitura, diz assim: eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Amados irmãos, ela está prostrado em uma cama, mas não morta. Nós vamos ver que com o acordo de Mussolini e o Papa, o Vaticano separou da Itália e se tornou num estado independente, possuindo seu próprio tribunal, polícia, etc. Hoje considerado o menor país do mundo, com todas as regalias e possuindo jornal próprio, cumprindo Apocalipse 17, que nos mostra o quanto ela irá desenvolver-se. Continuando, os versículos diz: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Aqui nós vemos o juízo de Deus, permitindo o próprio anticristo, que odiará a meretriz, fazendo-a despojada e devastada, comendo a sua carne e consumindo-a no fogo. Você pode ler em Apocalipse 17:16. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos amam, ou melhor, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, então somente conservai o que tendes até que eu venha. Amados irmãos, nos tempos de Jezabel, Elias foi ameaçado de morte e fugiu desencorajado, mas foi sustentado em todo o Deus. Nessa ocasião, no Monte Horebe, Deus disse a ele: conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Nos tempos de Elias existia não só Elias, mas 7.000. No tempo de Elias, no tempo de Jezabel, no tempo da perseguição de Elias. Existem também muitos que pertencem ao Senhor nesta igreja, que não conhecem e nem seguem os mistérios e doutrinas profundas que ela possui. Continuando, o versículo ainda diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. É bom frisarmos que o fim para a igreja é o arrebatamento, ou seja, o fim da igreja é o seu começo para a eternidade. Aleluia, não é? Em Daniel 12:13 está escrito: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança.
Aqui nós vamos ver que não só menciona o fim dos seus dias terrenos, como o fim dos dias que se trata do arrebatamento da igreja. Os vencedores de Tiatira também serão arrebatados e lhes serão dado poder para reger as nações com vara de ferro. Estas nações estarão aqui ainda durante todo o reino milenar de Cristo na terra. O Senhor, com todo o poder recebido do Pai, irmãos, também dará poder à sua igreja para reger as nações com vara de ferro e quebrá-las como vaso de barro. Tudo isso será feito continuamente até que seja introduzido novo céu e nova terra, onde habita somente a justiça. A estrela da manhã, que é Cristo Jesus, é tipificado pela estrela da alva. Somente aqueles que acordam muito cedo podem ver esta estrela. Os que adormecem e levantam tarde não veem nem mesmo o nascer do sol, quanto mais a estrela da manhã. É visão para os preparados e atentos à volta do Senhor, para os que levantam com as estrelas. Lúcifer teve esse resplendor quando criado por Deus, mas deixou desvanecer quando seu egoísmo, orgulho e vaidade o fizeram sucumbir. Termina com a mensagem do Senhor, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor, irmãos, está falando a todas as igrejas. Após a recomendação ao anjo de cada igreja, no início de cada epístola, o mesmo é feito às igrejas correspondentes. Este é o apelo do Espírito Santo de Deus que nos espera como vencedores. Então nós vamos ver que na igreja de Tiatira tem vencedor. Um dia eu tive um bate-papo com um presbítero, e ele virou para mim e já veio me atacando, dizendo e me perguntando se eu acreditava que então haveria salvos na igreja católica. Eu fiz uma pergunta para ele antes de responder. Eu perguntei a ele se ele sabia quantos anos que houve de história de igreja católica romana no mundo. Qual a história da igreja católica romana como única igreja cristã estabelecida na terra? Ele não soube me responder. Eu disse para ele que foram 1.200 anos de igreja católica romana, ou seja, ainda que fosse um cristianismo apóstata ou um cristianismo que apartou da igreja primitiva, da ortodoxia dos apóstolos, ali tinha cristãos. Se você nascesse entre o século IV até o século XVI, você, para ser cristão, pertenceria a esta igreja, ainda que ela fosse uma igreja corrompida. E eu perguntei para ele se ele poderia julgar 1.200 anos de pessoas que nasceram e viveram dentro desta igreja. Eu até perguntei ainda se ele pediu para nascer no século XX. Ele disse que não. Eu perguntei para ele ainda: e se você nascesse dentre esses séculos, esses 12 séculos da história, e fosse cristão, qual a igreja você acha que você pertenceria? Aí ele não teve mais assunto. E provei para ele que na Bíblia está escrito a igreja de Tiatira que existem sim vencedores nesta igreja. E existem vencedores e vencedores que verão a estrela da alva, que é Jesus Cristo. O Senhor fará com que os vencedores desta igreja vejam Cristo e terão poder para reger as nações com vara de ferro, não é? Então, amados irmãos, tem promessa para todas as igrejas. Nós podemos até, na realidade, julgar um sistema, mas nós não podemos julgar pessoas. Tem pessoas ali que, com certeza, são mais fiéis do que certos evangélicos. São leitores da palavra de Deus. E disse para ele que não cabia a ele a julgar 1.200 anos de história de pessoas que nasceram dentro desta igreja. Até porque o grande reformador Martinho Lutero saiu de lá. E quantos não saíram de lá e foram fiéis e sinceros, tanto quanto Lutero, como os exemplos que eu dei aqui, Madame Guyon, Tauler, Fenelon, que foram grandes cooperadores do próprio trabalho missionário de Watchman Nee. Amados irmãos, nós não devemos julgar, né? Igreja é graus de conhecimento.
Tem quem está lá, está ansioso, desejando crescer no conhecimento e possivelmente não deve ficar lá, procurar uma igreja melhor. Daí o conselho a ela: sai dela, povo meu, porque existe o quê? Uma facilidade de se corromper lá dentro. Da mesma forma, nós podemos falar da política. Não é fácil se corromper na política? Não é fácil se corromper dentro da política? Mas nós não podemos falar que todos os políticos, né, não têm caráter. Tem político que pode ter político com melhor caráter do que o nosso. Pode ter político com mais sinceridade no coração e desejo de fazer alguma coisa do que nós que estamos de fora. Amados irmãos, nós não podemos generalizar. Esse é o grande pecado. Então, o conselho é esse, porque ali existe uma facilidade de se corromper. Então, se você sair dela, e nós somos orientados a aconselhar esta igreja a que muitos saiam de lá, para não se corromper com a idolatria, para não conhecer as coisas profundas de Satanás que estão ali dentro. Mas nós não podemos julgar e dizer que todos os cristãos desta igreja estão condenados. Até porque é uma religião cristã. A Igreja Católica Romana, ela tem como religião o cristianismo. Ainda que um cristianismo apóstata, distanciado da igreja primitiva e da ortodoxia dos apóstolos, ela tem Jesus como único e suficiente Salvador, mas cai numa idolatria, numa adoração a Maria, cai numa adoração aos santos, e isto é um pecado muito grave. Mas nós não podemos julgar nem generalizar cristãos que estão dentro dessa igreja. Nós temos que fazer, sim, aconselhá-los, discipliná-los, e sempre que pudermos, tirar pessoas de lá para outras igrejas para crescerem no conhecimento e saírem, né, desse meio corrompido e corruptor. Porque as pessoas que estão lá têm uma facilidade enorme de se corromper. Mas da mesma forma com que a política também é corrompida, nós não podemos generalizar e dizer que ali só tem mau caráter, né? Só tem pessoas sem pudor, né, em tudo aquilo que eles fazem. Então, amados irmãos, esta é a igreja de Tiatira. Todo erudito, todo estudioso sabe que esta igreja é a Igreja Católica Romana e tem promessa para ela dentro da palavra de Deus, não é? Agora, vamos dizer que um percentual pequeno, pela própria facilidade de se corromper ali dentro, mas nós não podemos generalizar e dizer que também dali não sobe ninguém, não é? Então nós vamos tirar apenas esta religiosidade que nós temos e vamos crescer no amor, na sabedoria, na graça, no conhecimento, para que nós possamos entender, né, o conceito de igreja e que Deus tem promessa para todas as igrejas na terra, disciplinando a não se corromper, a afastar do pecado, da idolatria, da prostituição. E se ainda que haja um índice maior dentro dessa igreja de pessoas que se corromperam, que conheceram coisas profundas de Satanás, nós temos a certeza que ali também tem pessoas, tem mulheres e tem homens de Deus. Então vamos entender e vamos ter cautela naquilo que nós falamos, né, porque nós vamos dar conta no juízo de todas as palavras ociosas que saírem da nossa boca. Que Deus abençoe a todos. No próximo estudo estudaremos sobre a igreja de Sardes, que foi a saída desta igreja corrompida para uma reforma através do padre Martim Lutero. Os remanescentes que estavam ali e a reação de Deus a essa igreja corrompida. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.